Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronismo, meu segundo canal com pensamentos aleatórios sobre futebol, mais um dia de Copa do Mundo de Clubes rolando, e claro, o jogo mais importante do dia já foi, o Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund e jogou mais bola, merecia a vitória. Não existe justiça no futebol, mas se existisse, o Fluminense teria vencido. Este, na minha visão, é o fato. O Fluminense realmente jogou mais que o Borussia, criou melhores oportunidades e eu separei alguns tópicos para citar neste vídeo, tópicos gerais e sobre o jogo que se misturam, mas é importante dizer que Fluminense 0, Borussia Dortmund 0 não teve desculpas pró-europeu. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu não sou muito fã de europeus, acho que a sociedade em geral no nicho futebol defende demais o europeu, que tem a vida facilitada, se perde é porque não ligam se ganham tom de férias, ritmo de férias. No jogo dessa tarde de terça-feira isso não foi verdade. Por exemplo, nem calor estava. Em Nova Jersey estava 19 graus, só jogar no Google, dá para ver o horário, não estava sol, não tem por que reclamar do calor. Por exemplo, acho também que o Fluminense não jogou a vida, fez o jogo da vida. Acho que o Fluminense fez uma partida ótima, não perfeita, se não teria vencido, teria finalizado melhor. Mas o Fluminense não fez o jogo da vida, aquele que você sente que todos os jogadores estão se matando e todos, ou pelo menos a maioria, 8, 9 caras, estão jogando a melhor partida na sua melhor versão. Acho que o Fluminense jogou bem e soube neutralizar o Borussia. Não acho que cabe falar, o Borussia não ligou, o Borussia estava em ritmo de férias. O Borussia não conseguiu jogar. Claro que o Borussia chegou, o Fábio fez uma ali, 2 defesas, mas o Borussia não conseguia sair com calma, ter a posse com calma no ataque, uma transição de defesa para o ataque com tranquilidade. Não, o Fluminense soube neutralizar o Borussia e quando teve a bola, jogou mais que o Borussia, criou mais que o Borussia. Eu acho que isso é inegável. Pelo menos foi o jogo que eu vi. E que legal, né? Numa terça-feira aleatória, 1h, ter um Fluminense Borussia sendo um jogão. Quem vê o placar de 0-0 pode até duvidar, mas eu juro pra você, foi um jogaço de bola. Bom, separei alguns tópicos aqui que eu acho importante a gente discutir. Vamos começar com uma coisa mais geral e depois caminhar para tópicos do jogo em si. É que as partes gerais se encaixam bem nessa partida. Porque assim, tanto o Palmeiras quanto o Boca que acabou empatando com o Benfica depois de abrir 2-0, mas vamos focar na parte de abrir 2-0, quanto o Fluminense, tanto o Fluminense quanto o Palmeiras, eu acho que jogaram melhor que seus rivais. Acho que o Fluminense mereceu mais, digamos assim, caso justiça existisse no futebol, mereceu mais vencer do que o Palmeiras, e o Borussia é mais time que o Porto, isso é inegável. Mas acho que os três jogarem o que jogaram, por mais que no fim das contas não tenham vencido, também não perderam, mostra, primeiramente, para os próprios companheiros de América do Sul, e até para os outros continentes que não o europeu, que dá. De repente não vai dar, de repente nenhum sul-americano vai bater o europeu nesse Mundial, a gente não sabe. Tem pelo menos os mata-matas aí, que o Fluminense, o próprio Palmeiras podem encarar times em que a vitória é mais realista, né, numa oitava de final, assim. Flamengo contra o Chelsea, talvez. O Botafogo contra o PSG eu acho meio impossível. Contra o Atlético de Madrid, vai saber. Acho difícil, mas vamos lá, é mais plausível. Enfim, tem jogos aí, tem o Boca, tem o próprio River, o River contra a Inter de Milão, vai saber o nível de abalo que a Inter vai para o Mundial. Não sei. Tem jogos que dá para você entrar em campo e falar, dá para vencer. Porque você olha para um Boca que supostamente é muito pior que o Benfica, o time do Boca atualmente é bem ruimzinho, hein? Pelo menos de nomes. E o Boca abriu 2-0 jogando mais que o Benfica. Não sei se cansou, se abalou, né, sofreu o pênalti e sentiu o jogo, mas jogou mais. O Palmeiras, e principalmente, o Palmeiras mais pro segundo tempo, digamos, mas o Fluminense o jogo inteiro jogou em cima dos caras. A ponto dessa vez, do cansaço, você pode até falar que o Fluminense sentiu mais que o Borussia Dortmund. Porque o Fluminense chegou um pouco exausto no final do jogo, de tanto que martelou. Né? Teve sequências ali de 5, 10 minutos que o Borussia não sabia o que fazer com a bola. Então, se você é um River, inclusive está jogando neste momento que eu comento, está ganhando Dural, não sei quanto o jogo vai acabar. Se você é um Flamengo, que vai pegar o Chelsea na próxima rodada, se você é um Botafogo, você pode se basear nisso e falar, pô, vamos jogar, vamos tentar.
Pode ser que não dê, mas eles provaram que dá. Acho que os três, Palmeiras, Boca e Fluminense, mostraram que dá. E aí tem essa questão, continuando nessa linha, que é o seguinte: eu sou muito adepto de que contra Real Madrid, PSG, Manchester City, talvez o Bayern com certeza, mas talvez uma Inter na fase boa. Eu tô pausando a Inter do Mundial porque eu não sei como eles vão chegar pela derrota acachapante. Barcelona, que não tá aí, o Liverpool. Você chega ali num top 6, top 7, que são um top 8, e aí não dá mesmo. São times multibilionários, são times que roubam, entre aspas, jogadores de todos os lugares do mundo, que fazem mini seleções ali no clube. Contra esses realmente não vai dar tirando milagre. Mas dali para baixo, do nono para baixo, o segundo escalão, os melhores times daqui vão jogar. Tem dia que vai perder, tem dia que vai ganhar, tem dia que vai empatar. Fantástico. Mas eu digo, não é uma vitória dada para os caras. Contra o Real Madrid não vai dar, tirando um milagre. Contra mesmo times que não estão aí, como o Liverpool e o Barcelona, também não vai dar. Mas contra o Porto dá. Ah, mas o Porto não. Contra o Borussia estava jogando quartas de final de Champions League outro dia. Dá. Né? Contra o Benfica dá. O Benfica fez jogão com o Barcelona. Né? Aí, semanas. Contra esses caras dá pra jogar. Eu acho que contra a Juventus, não sei se algum sul-americano vai pegar a Juventus, porque ainda não, na fase de grupos não é o caso, mas dá também. Eu acho que assim, contra o Atlético de Madrid é possível que dê. Eu acho que você tem que ter coragem. E que os melhores times daqui, não é todo o time daqui, não adianta você pegar o 15º colocado do Brasil e falar, pô, aí dá. Não é o caso. Mas os melhores times daqui batem de frente com o segundo escalão que beira o topo lá. Eu acho que o top 8 tem um abismo pro resto do mundo. Mas a Copa do Mundo não é sobre o top 8. Quer fazer o top 8? Joguem eles lá. Se chama Champions League, realmente, né? No usual. Quando é Copa do Mundo, você pode ser o Marrocos e chegar numa semifinal. Qual será o time? Será que algum time, né? Será um Marrocos dessa vez? A própria Croácia, que é europeia, mas não é top 5 Europa em seleções. Nas duas últimas Copas estava na semi, em uma chegou à final. Sim, tem jogo contra o segundo escalão. Porque a gente usualmente fala segundo escalão como se fosse uma coisa feia. Segundo escalão não é feio. Se o primeiro só tem 8, quer dizer que você está ali pegando uma quarta de final. Dependendo do mata-mata. Quer dizer que numa zebra você está numa semifinal. Ok, não vai competir pelo título, mas aí é covardia pelo nível de investimento desses caras do top 8. Mas na beira ali, o segundo escalão é algo grande. Eu acho que o futebol de fora tem times que sim podem brigar com esse segundo escalão. É que a gente, como eu falei no vídeo de ontem, como todo mundo está falando, se acostumou a chegar no Mundial, o de dezembro, né? E toma taca porque os caras estão no meio de temporada e é o time mais forte. Contra um Borussia, que é... Você vê que o Borussia há um ano, né? Tava jogando a final da Champions League. Mas contra um Borussia, contra um Porto, que ali o usual é chegar nas quartas da Champions, com eles no fim de temporada e a gente não, dá pra vencer. O Fluminense merecia a vitória. E aí o Fluminense mereceu a vitória porque atacar é importante, né? Que frase idiota, parece simples, mas muitas vezes a gente se acostumou com a ideia de que não dá pra atacar o europeu. Não dá pra atacar, geralmente, o Real Madrid. Você vai ter dificuldade mesmo de passar do meio campo. Mas o Borussia tem falhas. O Borussia, por mais que o Sul, por exemplo, o Schuh, enfim, seja um zagueiro bom, né, joga na seleção da Alemanha, você mete um ponta inteligente como Arias ou o próprio Serna no segundo tempo, você vai conseguir jogar na habilidade e na velocidade. Você vai encontrar espaço. Né? O pessoal do Jornada, que é um grande canal sobre o Fluminense, o Jornada, o Raiz Tricolor, eles cantaram a bola na análise prévia do Borussia, que pelo lado esquerdo do ataque do Flu, eles teriam criação de jogadas. O Flu conseguiria criar coisas. E criou. Tanto que no segundo tempo, a correria do Serna assim, foi importantíssima. Correria consciente. Pegou um Borussia lento e cansado. Então assim, mesmo com o banco não sendo tão profundo, tinha peças para você aproveitar para explorar falhas do Borussia. Então atacar é importante. Não adianta você jogar com medo. Quando você joga um Mundial tradicional, digamos assim, que é um jogo só, e você cai contra o Bayern de Munique na final, você vai retrancar e rezar para sair um gol, ok. Mas assim, se o Fluminense perdesse hoje, tem mais 2 jogos para passar de fase. Você não precisa se desesperar. Tem jogo para ser realizado depois. E aí, você descobre ao jogar, porque depois você pode fazer 6 pontos e passar de fase do mesmo jeito,
que tem jogo contra os caras. Desde que você não seja covarde, desde que você não abdique, e aí passando pro próximo tópico, do que você sabe fazer bem. E aí é muito específico sobre o jogo de hoje. Porque o Fluminense claramente sabe marcar pressão. O Borussia suou sangue para sair da pressão no Fluminense em diversos momentos. Eu assisti ao jogo pela Casa TV, porque o Luizinho é Fluminense, então eu queria ver as reações dele, e fez uma narração muito neutra, muito boa. Em diversos momentos ele valorizou a habilidade de quem quer que fosse do Borussia, que conseguia sair jogando, mas nunca foi fácil para eles. O cara que era valorizado era porque ele fitava 2, 3 caras, o Martinelli, o Nonato e o René. 3 caras que jogaram muita bola para mim, defensivamente, principalmente. O Martinelli também ofensivamente. E aí conseguia sair uma habilidade que lance bonito, porque assim, não era fácil, não é? Saiu com facilidade, não. Sofreu, girou e arranjou um passe apertado. O Kobel, diversas vezes, teve um recuo do Brent ridículo para ele, que o Fluminense, olha, tivesse um segundo mais ligado, pegava. O Kobel teve que receber recuo e sair no bico, e sair com frieza. O Fluminense estava lá em cima. E você pensa em jogo contra o europeu, se a gente marcar lá em cima, vai ficar tomando contra-ataque. O Fluminense não tomou contra-ataque, tomou um no segundo tempo, que salvo engano o René ganha na velocidade e recua para o Fábio. Se não for o René, fica o crédito para quem foi. Não tomou contra-ataque porque o Fluminense sabe jogar assim e sabe marcar lá atrás, mesmo quando só para marcar pressão. Outra coisa, o famoso domínio orientado, o domínio para frente. O Fluminense não dominava e recuava. O Canóbio fez isso algumas vezes. Mas, no geral, o Arias, o Martinelli, o Nonato, o René, enfim, vários caras do Flu, o Everaldo foi muito bem em desvio de cabeça quando lançava para explorar as costas da zaga. O Fluminense não explorou tanto, mas várias vezes ele achou o espaço vazio. O Fluminense domina e vai pra frente, domina e tenta o passe pra frente, não ficou recuando e começando a jogada lá com o Thiago Silva, com o Freitas, não, vamos jogar com o Arias, vamos jogar com o Canóbio, vamos jogar pro Martinelli, vamos lançar o Everaldo. O Fluminense não quis ter a posse lá atrás para evitar o ataque, o Fluminense quis ter a posse lá na frente para construir jogadas. Quantas vezes o Nonato e o Martinelli não apareceram em condições de bater? Não entrou, acontece, mas eles bateram pro gol, em jogadas trabalhadas. Então o Fluminense soube fazer isso, né? Enfim, Arias, Martinelli, Nonato e Thiago Silva, acho que o Fluminense jogou bem, mas esses 4 para mim foram espetaculares hoje. O Fluminense vai fazer se quiser, né? Tomara que não, inclusive, porque eu quero que a gente no Brasil tenha grandes jogadores. Mas se o Fluminense vender o Arias entre hoje e amanhã, ou pelo menos antes da próxima partida, vai ficar multibilionário, porque assim, não vai ter um europeu, que é quem tem a grana, que não vai olhar pro Arias e falar, esse cara joga, hein? Esse cara joga. Eles já deviam saber, claro, o Arias é titular do Fluminense e da seleção colombiana, e joga muita bola há muito tempo. Mas, nossa senhora, o que jogou hoje foi sacanagem, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense mostrou um caminho. Um dos europeus não é bicho papão. Dá pra jogar. Tomara que os outros times pensem assim também e não abdiquem do que são bons. Foi muito legal esse jogo, apesar de 0-0.